Saravá, eu sou Silvia Garcia, mãe pequena da tenda do Pai Benedito das Almas, e esse é o nosso canal de estudos da Umbanda. Sejam todos muito bem-vindos. Agora, você não pode esquecer do resto, e cadê o indígena? Quantos livros falando de lendas indígenas vocês já leram? Estou procurando, cadê? Eu li muitos livros de muitas lendas indígenas quando eu era criança, porque eu amava, eu era fascinada pela mitologia é, indígena de uma forma geral, tá? E eu busquei, eu falei assim, gente, mas tem que ter alguém que fala, alguém que equilibra essa balança, porque se fala da parte africana, né, a gente pega o Tata Tancredo, é 98% africano, e o índio, ela até menciona, Deus acabou, só uma menção. Então, esse livro, gente, vocês vão amar, porque ele já começa falando das lendas indígenas. Isso é a coisa mais bonita. Tem problema? Tem, gente. Qual que é o problema? Vou falar do problema que não é bem problema. Tudo é uma questão de saber ler ou ler e filtrar os conhecimentos. Para o Pai Mata, essa é a polêmica maior que instigou aí as críticas ferrenhas. Ele falava que a palavra Umbanda vinha do sânscrito, né, que é considerada aí uma das línguas mais antigas, mais puras que nós temos, tá? Então seria a raiz Aum oriental, que é um mantra sagrado no Oriente, inclusive utilizado para exaltação espiritual, para início de qualquer trabalho espiritual, que é o Aum, é esse prefixo, né, que seria o limite no ilimitado. Tem uma significação metafísica, sendo considerado palavra sagrada, então, por mestres orientais, porque isso representaria o emblema da tríade na unidade, pronunciando-se ao iniciar qualquer trabalho de ordem espiritual. E o bande, ou banda, significa um movimento constante ou força centrípeta emanada do Criador, que envolve e atrai a criatura para a perfectibilidade. Então, esse Aum Banda poderia ser traduzida, essa seria para o Pai Mata, seria a origem, como princípio divino da luz irradiante, fonte permanente de vida ou evolução constante. E aí, qual que é o problema? Muitos olham para o da Mata, quando ele diz que a palavra Umbanda veio do sânscrito, tá? E ele era elitista, porque ele quer afastar a raiz africana dentro da Umbanda. Meu irmão, pelo amor de Deus, larga de ser ignorante. Quem te falou que a palavra Umbanda vem da África? É baseado lá nos quimbundos. Não, gente, ninguém concorda com isso. Eu não concordo com isso. E eu espero que assim, eu vi essa interpretação, vi essa crítica. Então da mata, então não presta porque ele falou que vem do sânscrito. Gente, a palavra Umbanda foi pronunciada, isso em pesquisas, dados históricos, pelo caboclo das sete encruzilhadas. O nome Umbanda veio do caboclo das sete encruzilhadas. Inclusive, veio um ano depois da, da fundação histórica, né? Da fundação simbólica da Umbanda. A gente já falou bastante sobre isso, eu não vou ficar reprisando, tá, gente? Veio um ano, porque o nome inicial era Alabanda. E um ano depois que foi modificado que o caboclo veio, não, vai ser Umbanda. O nome Alabanda tá difícil de compreensão, difícil de assimilação pela nossa população aqui ocidental. Então, não tem nada africano, mas também não tem nada do sânscrito.
Ai, mãe, mas então de onde veio? Gente, de onde veio? Eu vou ser bem sincera. Vou viajar na maionese aqui, tá? Não estou dizendo, eu não sou dono da verdade, pelo amor de Deus, Nossa Senhora, não é isso. Eu estou dizendo que assim, as pessoas não podem ser tão radicais com a interpretação de certas coisas, que isso gera muita polêmica. E a polêmica é boa? É boa, faz a gente pensar. E é justamente o que eu estou fazendo com vocês, fazer vocês pensarem. Quando o caboclo trouxe o nome Alabanda, ou depois de um ano Umbanda, pode ser que ele tenha trazido isso, esse nome, com inspiração no sânscrito? Pode. Até porque a Alabanda é muito oriental, baseado, né, nos muçulmanos. Então, pode ser que tenha havido uma influência lá no plano espiritual, quando o planejamento da Umbanda. Gente, a Umbanda não foi uma coisa aleatória que o caboclo veio aqui, desceu aquele espírito e falou assim: ah, vou criar um negócio aqui. Isso foi programado por séculos no plano espiritual. A gente já leu o Cavaleiro da Estrela da Guia. Olha a quantidade de influência que se uniu para trabalhar na Umbanda. Espíritos vindos do mundo inteiro, de todas as influências, inclusive espíritos de religiões extintas. Venho dar os meus talentos para essa religião. E a gente vê isso o tempo inteiro. Então, se veio realmente afirmar, veio do sânscrito, veio da África, né? Então, isso é um pé de si. Nós temos conjecturas, que é o que eu estou fazendo aqui, a gente viaja na maionese. Mas a gente não pode brigar e nem discutir, nem impor ao outro. Ele teve essa referência, ele teve essa inspiração, trouxe, inclusive, no primeiro congresso de Umbanda, e aí eu faço questão de dizer o porquê que eu escolhi esse autor, tá? Porque em 1939, por que eu estou dizendo tudo isso? Para contextualizar vocês de que em 1939, Zélio buscou, ele inspirado, orientado pelo caboclo das Sete Encruzilhadas, buscou estas outras mentes brilhantes, espíritos que também estavam ali na batalha, tá? De atuação dentro da Umbanda, para formar a primeira união, que chamava-se União Espírita de Umbanda do Brasil. União Espiritista, desculpa, de Umbanda do Brasil. Então, o Zélio buscou só quem pensava igual a ele? Não, gente, Zélio era uma pessoa extremamente tolerante. A gente tem vários relatos de pessoas que conviveram com ele, que ele não batia de frente com ninguém e nem impunha a sua doutrina. E ele chamou quem? Para criar essa primeira união espiritista. Ele chamou Tata Tancredo, que era um radical africano, que a gente já leu, maravilhoso, um grande nome. Chamou W. da Mata e Silva, que era um radical do esoterismo, trouxe toda a parte esotérica para dentro da Umbanda, e buscou o outro terceiro, que vai ser o nosso próximo livro, as nossas próximas obras da série histórica, Benjamin Figueiredo, que eu já vou falar para você, gente. Eu já estou estudando faz tempo. A Tenda Mirim, nós temos na casa um filho vindo de uma das tendas Mirim. É a coisa mais bonita do mundo. Que coisa encantadora. Eu não consigo, gente, não consigo ser excludente. Sabe o que eu excluo? Que eu fico, né, nervosa? De ver aqueles show de circo, de espetáculo, aquilo eu acho horrível. Eu concordo com todos eles aqui, porque todos eles são unânimes. Agora, ver uma casa com doutrina, com respeito, seja ela seguir aquilo que está sendo ensinado pelo seu chefe espiritual, isso é bonito de qualquer forma. Se usa veste, se usa um monte de guia, se tem tambor, se não tem tambor. É a beleza da obediência dos filhos dedicados para um trabalho que está acontecendo. Então, esses nomes, junto com o Zélio,
criaram e resultou desse congresso, que não, repito, vou arrumar briga agora, não foi um fiasco. Ele resultou num documento que foi levado ao presidente da época, que era Getúlio Vargas, pedindo em conjunto para que cessassem as perseguições, principalmente policiais, aos terreiros de Umbanda. As pessoas eram presas por cultuar a Umbanda ou por estarem no terreiro de Umbanda. E Getúlio ouviu. A pressão policial diminuiu em relação aos terreiros. Então, gente, tem um livro, eu vou deixar também para vocês nas referências, que é o resultado da exposição. Cada um desses grandes nomes elegeu lá, teve o seu representante, que teve lugar de fala, e apresentou por escrito as suas doutrinas, as suas ideias, o seu ponto de vista. Tudo isso foi feito junto. E Zélio nunca falou, não, quem criou fui eu, vocês têm que me obedecer. Não. Todos eles em harmonia, pelo menos razoável, tá, gente? Não era bem uma harmonia, não. Mas eles, cada um expõe a sua visão, as suas doutrinas, né? Inclusive, o pai da Mata colocou essa parte, que a Umbanda vem do sânscrito, tal, 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 colocou com uma série de outros ensinamentos, e isso virou esse documento, virou um livro tem disponível aí, eu vou deixar para vocês. Vocês estão vendo, gente? Então, lógico, depois o Tata Tancredo acabou fundando uma outra instituição, que cada um aí, vamos dizer assim, seguiu com mais ênfase a sua vertente. Nós temos uma pluralidade de associações e de federações de Umbanda, assim, até hoje. Nunca houve consenso, uma única federação de Umbanda no Brasil. E eu nem acho isso bom, tá, gente? A exemplo do que acontece no kardecismo. Vocês viram o perigo do que é você ter uma federação forte. Pode ser perigoso, tá? Então, tudo isso eu quero mostrar para vocês, para falar não só dessas diferenças dentro da Umbanda, mas dizer que dentro da Umbanda esotérica há uma ênfase muito grande nos seres elementares, que nós também trabalhamos, talvez eles deem maior ênfase, fogo, terra, água e ar, tá? Eles têm pontos riscados, muito baseados na cabala egípcia. São pontos lindos, pontos desenhados. Eu vou dar uma noção básica para vocês, tá? A base de todos os pontos da Umbanda esotérica são flechas, todos os pontos têm flechas, e são pontos muito peculiares, não tem nada a ver com a nossa Umbanda e também não tem nada a ver com a escrita, com os pontos mais voltados para mandalas do Rubens Saraceni, né, na Umbanda Sagrada. Então, vocês estão vendo uma coisa totalmente diferente. Sabe o que é bonito desse ponto? Os pontos riscados deles são mágicos, muito mágicos. Aliás, a Umbanda esotérica, ela é muito voltada para a magia. E quando você vê um ponto, quem conhece, você vê um ponto de Umbanda esotérica, você sabe de onde é. Fala, aqui tem. Inclusive, eu conheci uma pessoa que não é um bandista, é um benzedor caseiro. Sabe, pessoa que nasce com dom e benze. Só que ele, para benzer, ele pega uma folha de papel e começa a riscar os pontos. Eu já tinha ouvido falar, já sabia. O dia que eu bati o olho, assim, eu pensei, mas são banda esotérica. Ele falou, uma pessoa simples, né, sem estudo. Ele falou assim, minha banda é dos astros. Eu sei. Ele falou, a gente trabalha com fogo. Aqui, ó, a Umbanda tá na água, na terra, no ar, nos rios. Eu falei, é isso mesmo, bonito. E é uma pessoa que não teve estudo nenhum. Nunca foi para uma escola iniciática. Então, os benzedores também têm os seus guias que vêm com os seus trejeitos e as suas magias, né? Isso é muito bonito. Gente, a Umbanda esotérica, ela é tão mágica, ela é tão voltada para a magia, que inicialmente o chefe da linha de Preto Velho era São Cipriano. Vão vendo, vão vendo. Da Mata foi o primeiro
a usar o termo guardião para Exu. E a visão dele de Exu é muito bonita. Mas não é um guardião de anjo da guarda, protetor que fica do teu lado, igual esse povo doido, acho que é, não, tá? Guardião de policial mesmo, que eu sempre falo, policial do além, né? Se precisar, ele desce-lhe a algema ali, prende, né? Ajuda, protege, mas também toma conta do que precisa, né? Então, só para vocês irem já visualizando antes da gente iniciar a obra, hoje a gente não vai conseguir iniciar o livro, mas já vão se preparando. Existe uma relação dentro da Umbanda esotérica muito forte entre astrologia e as 7 linhas de Umbanda. Então, você tem comumente nos livros a associação dos planetas, tá? Com os orixás. Não é um para cada um, mas tem uma associação muito bacana. Ele trata muito das propriedades medicinais das plantas, trata de escrito, como eu falei, inspirada na Cabala, trata muito de quiromancia. Inclusive, a capa antiga de um dos seus livros era uma mão com todos os símbolos, né, de astrologia, indicando aí, inclusive, os orixás. Tem leitura da mão, inclusive para saber se a pessoa é médium, se não é. É muito bacana. Para quem gosta, gente, eu não sou essa pessoa. Então, isso por que que eu não sou essa pessoa? Eu acho muito legal, acho interessante, mas eu ia ter que sentar e estudar, porque não é uma coisa que vem para mim naturalmente, tá? Um estudo muito aprofundado dos chakras e principalmente da numerologia. Aí você pega aqui, ó, eu tenho um aqui que já um dentro de casa aqui que já é naturalmente voltado para tudo isso, para cristais, para pedras. Então, toda essa parte que é realmente esotérica é tratada com profundidade dentro dessa Umbanda, que é linda, gente, para. A gente trata disso? Trata, mas não de maneira tão aprofundada. A gente usa a numerologia toda, a nossa tenda é todo de número, gente, não tem como. A gente usa pedras, usa cristais, usa plantas, né? Então, tem entidades que trabalham com leituras de mão. Então, existe isso dentro da nossa Umbanda, mas a gente não tem um estudo aprofundado, iniciático desses conhecimentos mágicos, entende? Então, e para eles tem. Eu vou deixar um site muito bacana que se chama www.umbandodobrasil.com.br, onde tem um resgate de todo o material da mata. É assim, são entrevistas, são fotos, tá? Tem um outro livro, um outro site, agora eu não vou ter aqui, mas acho que é da Mata IES, se eu não me engano, tá? Vou deixar aqui para vocês na referência, que ele tem todos os livros, então os livros todos estão esgotados. Cuidado, tem livro de outra editora que foi reeditado, ele não é igual a edição original. Então, eu vou ler o livro. Leia um livro da editora Freitas Bastos, que é a obra original, não a que teve alterações, tá, posteriormente. E todas elas estão disponibilizadas na íntegra nesse site que eu vou passar para vocês. Então, as obras. Você consegue em sebo, né, um livro usado? Consegue. Essa semana eu vi um bando de todos nós. Não era a primeira edição, se não me engano, acho que já era a segunda, mas era R$ 400. Aí eu achei o outro também, aquele esse aqui que a gente está lendo, era 300. Então são caríssimos, porque são raridades hoje dentro da Umbanda, tá? Então a gente tem PDF para ler, não vai ter para colecionar, mas a gente vai ter para ler, tá? Detalhe, gente, da Mata, ele não trouxe nada novo, ele não disse que ele está criando a quiromancia, ele está criando a ciência dos cristais. Ele só colocou de forma sistemática isso dentro dessa vertente da Umbanda. Então, trouxe isso como necessidade de estudo aprofundado dentro da Umbanda. Por isso que é diferente. E assim, vocês observam, vocês vão ver nos vídeos, nas fotos, que assim, eles têm muitas casas, um uniforme que é de manga comprida. A cor, geralmente os mestres iniciados têm uma cor, né, dessa camisa, parece uma camisona, assim, como se fosse um avental de manga comprida, na cor azul, tem os pontos riscados somente, tá? Nesses uniformes. Aí tem uma história muito bacana, tá?
que eles não usam atabaque. Tem até uma entrevista de alguém que sabia da história, né, que esse mestre Salomão contava, que até no começo diz que tinha um atabaque. Então, diz que da mata, nesse terreiro dele lá em Itacuruçá, tinha um atabaque, e até eles tocavam o tabaco no começo. Mas é isso que quando o da mata estava dentro do terreiro sozinho, fazendo os trabalhos, diz que o tabaco tocava sozinho. Aí depois de um tempo ele aboliu, tirou o atabaque. Por quê? Os pontos cantados são muito vibracionais, são pontos muito melodiosos, quase como mantras. Então, existem vários. O atabaque auxilia, conduz energeticamente o trabalho? Sim. Mas é só dessa forma? Não, não é só dessa forma. Então, eles trabalham com pontos como se fossem mantras, vibrando e auxiliando tanto no desenvolvimento dos médios, no desenvolvimento do trabalho, na firma cabeça, né, que vocês têm dificuldade, que é entrar no estado de permissão de incorporação. Então, tudo isso é diferente do que a gente tá acostumado, né? Só um detalhe, gente, que a primeira Umbanda, olha que coisa. Oficialmente, a primeira Umbanda chamada esotérica foi a Umbanda do Caboclo Mirim, que é do Benjamin Figueiredo. Mas o nome ficou como Umbanda esotérica justamente para a Umbanda de Pai Mata. Então, gente, antes de responder a pergunta da Cris, Woodrow Wilson da Mata e Silva não foi apenas um escritor ou médium, ele foi uma voz que pediu por uma Umbanda respeitada e espiritualizada, combatendo os seus desvios, vocês vão ver no livro, tá? Combatendo todas as distorções que já haviam e existem até hoje dentro das várias Umbandas. Distorção, gente, quando eu sigo, não é distorção doutrinária, é distorção de comportamento, de caráter, gente que paga e faz o mal, gente que se aproveita da condição de médium para prejudicar o outro, para abusar dos seus filhos. Então, isso que tem que ser combatido, não detalhes doutrinários, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa história. Comecem a explorar. Hoje nós vamos começar, então, essa série de vídeos aí desse livro, explorando o legado de Mata e Silva. E, por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu quero que vocês leiam. Lembro que tudo isso aqui, gente, é para que vocês leiam. Leiam, não deixa para depois. Não é um livro grande. Eu quero que vocês leiam, deem a sua opinião, façam as suas perguntas, coloquem lá no vídeo, né? Não deixem de estudar. E, por favor, principalmente aos filhos, quando forem reassistir, forem ver o material que eu vou colocar, vou ter um capricho muito grande de colocar todas as fotos, né? Material muito bacana. Curtem e compartilhem, tá? Nunca peço isso, mas tenho que começar a pedir porque os filhos não fazem isso. Então, tem que começar a ser peduncho dessa parte. Até porque deu muito trabalho, tá, gente? E vocês vão ler e depois, na semana que vem, nós vamos iniciar. Vocês vão amar, porque tem um monte de lenda indígena, vocês vão adorar, adorar, adorar. Eu amei, eu amei, eu amei, fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Vocês vão gostar muito, tá? Vão reviver. Cadê os filhos de Oxós que tem nessa casa? Cadê? Tá tudo adormecido? Vamos lá, meu povo, vocês vão amar. Coisa muito bonita. Vamos lá, que vocês vão gostar. Muita magia e muito índio e muito. Ele não desfaz dos negros, hein? Ele não desfaz da herança africana. Cuidado, não é esse o objetivo. É equilibrar só. Bom? Então, um abração a todos.